Olá, meu nome é Tainá Veloso, sou sócia fundadora da Stratex Consultoria Tributária e esse é mais um Stratex Education. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Afinal, o sucesso tem tudo a ver com a lei da reciprocidade. Nesse vídeo eu vou te falar em poucos minutos as principais diferenças dos regimes de tributação no Brasil de uma forma rápida e objetiva. Em janeiro, as empresas têm que escolher o regime tributário, então fica ligado aí depois da vinheta. Nós vamos falar de maneira objetiva dos principais regimes de tributação do Brasil. Primeiro eu vou falar do MEI, do Simples Nacional, depois do lucro presumido e, por fim, do lucro real. Primeiramente, você que é gestor, empresário, sócio ou algo do tipo e não tem conhecimento nenhum na área tributária ou pouco conhecimento, acompanhe aí o nosso vídeo que no final eu vou trazer um comparativo das principais vantagens de cada um deles. Então, o primeiro, que é o MEI, o regime do microempreendedor individual, é o mais simples de todos. É uma formalização de uma atividade exercida, na verdade, por uma pessoa física que tenha faturamento de, no máximo, R$ 81 mil por ano. O MEI não pode ser sócio de nenhuma outra empresa, pode contratar no máximo um empregado, nem toda atividade pode ficar nessa sistemática, e aí você vai ter que pagar os tributos no MEI, independentemente se você teve faturamento ou não. Mas basicamente é um valor baixo, você paga aí 5% sobre o salário mínimo a título de INSS, mais R$ 1 para quem exerce atividade de comércio, ou R$ 5 para quem exerce atividade de prestação de serviços. O MEI, na verdade, veio justamente então para formalizar aí algumas pessoas físicas que exerciam algumas atividades econômicas. Depois a gente vai para o regime número 2, o Simples Nacional, que às vezes de simples não tem nada. Então, para você estar no Simples, você tem que ter uma receita bruta aí no ano de no máximo 4.800.000. Existem vários cuidados aqui, porque além de algumas atividades que não podem ficar no Simples Nacional, se você é sócio de várias empresas e qualquer delas está no Simples Nacional ou de 2 ou de 3 empresas, existe aí uma limitação em relação à soma do faturamento de todas elas. Mas a gente vai falar disso daí num vídeo específico daqui a alguns dias, a gente vai falar sobre planejamento tributário no Simples Nacional. Bom, fato é que no Simples Nacional, a maior parte dos tributos são recolhidos de forma única, mensal, em um único documento, o DAS, né? Então, ele é mais simples para calcular e nem sempre é simples para aplicar. Então, você vai, de acordo com a sua atividade, lá na lei complementar, né, que trata do Simples Nacional, você vai achar qual que é o anexo onde está a sua carga de tributação e aí, sobre o seu faturamento, então, você vai aplicar ali um percentual calculado com base nesse anexo. O Simples simplifica a burocracia, mas dependendo da atividade e do faturamento, pode acarretar aí o pagamento de uma carga tributária maior em relação aos próximos 2 regimes sobre os quais eu vou falar, o lucro presumido e o lucro real. Então vamos lá para o regime número 3, o lucro presumido. Aqui, pessoal, a burocracia já vai aumentar um pouco, porque esse regime chama-se lucro presumido. Porque você presume o lucro da empresa. De acordo com a atividade que a empresa exerce, a gente aplica um percentual de lucratividade específico, né, de acordo com essa atividade, sobre a receita. Então, é como se eu vou literalmente presumir qual é a margem de lucro dessa atividade. Então, eu pego a minha receita, aplico esse percentual aí que o fisco presume que você teve de lucratividade e sobre esse resultado, aí sim eu vou calcular aí o meu imposto de renda, minha contribuição social sobre o lucro líquido. Então, assim, para os negócios em que a margem de lucro costuma ser acima deste percentual aí de presunção, o lucro presumido é aí um regime interessante para fim de planejamento tributário. Só que no lucro presumido, essa sistemática, na verdade, serve para calcular o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Cada um dos tributos vai ser apurado aí de forma separada. Então, quando eu falo lucro presumido, eu estou falando, na verdade, eu estou apurando uma base de cálculo para tributação sobre a renda. Mas daí, depois você tem PIS e COFINS sobre o faturamento, ICMS sobre as suas vendas, ISS sobre os serviços e por aí vai. Vale lembrar também aí que dependendo da atividade da empresa, e se a empresa fatura aí acima de 78 milhões por ano, vai ter que ficar aí no 4º e último regime, o lucro real. Em termos de burocracia, aqui o céu é o limite. O lucro é real para a Receita Federal, mas bem real para você.
Porque o conceito de lucro para fins fiscais aos olhos do fisco é um pouco diferente do conceito contábil de lucro. Aos olhos do fisco, nem toda despesa pode ser admitida como despesa para você deduzir aí, né, da sua receita e chegar no lucro final. Então, assim, nesse regime, a gente pelo menos busca aí um lucro mais próximo da realidade, né? Então, se você teve prejuízo, na verdade, você não vai ter ali o que tributar sobre o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, se você tem prejuízo ou margens baixas, este regime pode ser interessante. Tal como no lucro presumido, fica aí o cuidado que aqui também cada um dos demais tributos é recolhido em separado. Então você tem que considerar aí tudo isso aí na sua caixinha para você escolher o melhor regime. Então vamos lá, vamos fazer um resumo. Quando você pensa em Simples Nacional, você lembra de menos burocracia nas obrigações do governo. Quando você pensa em lucro presumido, você lembra que quem tem margens bem altas, esse regime pode ser interessante. Quando você pensa em lucro real, você tem que lembrar que quem tem prejuízos ou receitas muito sazonais, este regime pode ser interessante. Agora que você já conhece pelo menos um pouquinho sobre o assunto, você consegue aí discutir com o seu contador, com o seu departamento fiscal ou o seu departamento contábil qual vai ser o seu regime para 2022. Esse foi mais um Stratex Education. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Experimente Stratexia, expert por dentro, estratégica por inteiro. Para saber mais, acesse www.stratexia.com.br.